Da Correio de hoje, falando sobre imunização contra a Covid-19. A Paraíba recebe mais de 45 mil imunizantes amanhã e João Pessoa retoma a aplicação da primeira dose contra a Covid. Vamos chamar Simon Cavalcante ao vivo para explicar para a gente como é que vai ser então amanhã esse cronograma. Boa noite, Simon. Oi, linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, ontem a gente falou aqui no Jornal da Correio, né, que a Paraíba tinha recebido mais de 150 mil doses de vacinas de 3 fabricantes. Vacinas essas que já foram distribuídas pelo estado hoje pela manhã, né, para todos os municípios, inclusive aqui para a capital. E aí tem mais essa boa notícia, né, que amanhã chega mais de 40 mil doses da vacina da Pfizer. Esse imunizante é importante chegar, né, aqui no estado porque ele é o único autorizado pela Anvisa para aplicação em adolescentes dos 12 aos 17 anos. A gente sabe que muitos municípios já vêm imunizando esse público, a exemplo da capital, né, adolescentes com comorbidade, Cabedelo também já deu início. Então é importante que a gente receba e tenha um reforço nesse estoque, né, de vacinas da Pfizer, né? Então esses imunizantes chegam amanhã à tarde e assim como acontece, deve ser distribuído esse lote no dia seguinte, ou seja, no sábado pela manhã. Então, no fim de semana, a gente deve ter avanço em alguns municípios em relação aos adolescentes. Bom, e com essas vacinas que chegaram ontem e foram distribuídas hoje, a capital volta à aplicação da primeira dose, como você bem falou. O público-alvo são pessoas a partir dos 18 anos, né, sem doenças pré-existentes. A capital continua com essa faixa etária porque mesmo já tendo atingido isso há alguns dias, algumas semanas, mas ainda tem muita gente que precisa receber a vacina, né? Ou seja, de 18 para cima ainda tem muita gente que não se vacinou. Então o pessoal já pode inclusive fazer o agendamento que foi aberto agora há pouco, agora às 19 horas. Então o pessoal pode acessar tanto o aplicativo como o site da prefeitura. Inclusive a gente vai reforçar qual é, né? O site é o vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou baixar o aplicativo Vacina JP. Quem já fez o cadastro é mais rápido, quem não faz o cadastro simples e aí pode fazer esse agendamento. A primeira dose ela vai ser aplicada em 10 ginásios espalhados pela cidade e em 4 pontos de drive-thru. Nos ginásios, a vacinação acontece de 8 da manhã até o meio-dia. Já nos pontos de drive-thru é de 8 da manhã até as 4 horas da tarde, ou seja, o horário é um pouco mais estendido. Os locais são os seguintes: o Mangabeira Shopping, que é onde nós estamos, e aqui, inclusive, aceita também pedestres. Isso facilita a vida de quem não tem veículo e não pode ir no ginásio pela manhã, né, já que a vacinação acontece só pela manhã. Então, aqui no Mangabeira Shopping tem a oportunidade de se vacinar até as 4 horas da tarde. Além desse ponto, tem ainda o Unip em Água Fria, a Universidade Federal da Paraíba, sendo que o acesso é aquele pelo HU, e também o Santuário Mãe Rainha no Aeroclube. Amanhã também tem a aplicação da segunda dose, a gente só lembra o intervalo. Quem tomou a Coronavac são 28 dias, olha lá no cartão de vacinação se não já chegou a essa data, e AstraZeneca e Pfizer, o intervalo são 90 dias. Então, como o intervalo é muito maior, então muitas pessoas podem se perder nesse período. A gente reforça também a importância das pessoas tomarem essa segunda dose para ter a máxima eficácia na imunização. Só uma dose não adianta, pessoal, tem que tomar. Muita gente ficou com medo porque quando tomou a primeira dose teve um pouco de reação, mas a gente tem que lembrar que essas reações já são esperadas, não acontecem com todo mundo e duram no máximo 2 dias. É melhor então enfrentar essa possibilidade de uma pequena reação do que passar semanas doente, até internado e, o que é pior, perder a vida, como aconteceu com mais de 500 mil pessoas em todo o país. Então a gente reforça essa importância. E falando, né, em vacina, no reforço, né, aplicação de primeira e segunda dose, mais cedo, o repórter David Martins conversou com o secretário de Saúde do Estado, doutor Geraldo Medeiros, sobre aquela chamada dose de reforço, a terceira dose para idosos a partir de 70 anos, que deve começar aqui na Paraíba a partir do próximo dia 15. A gente confere agora o que é que ele disse. Essa população é uma população mais fragilizada e que nós estamos observando no mundo inteiro, em Israel, nos Estados Unidos, que já está aplicando a terceira dose, essa dose de reforço, e essa população é aquela que
após a primeira e a segunda dose. Em casos raros, está adoecendo e algumas evoluindo para casos graves. São os idosos acima de 70 anos e aquelas pessoas que têm doenças associadas, como são transplantados, renais crônicos que realizam hemodiálise, aqueles doentes com HIV, que usam corticoide rotineiramente e drogas imunossupressoras. Então, essa população receberá, após a segunda dose, 28 dias, uma dose de reforço. E os idosos, 6 meses após a segunda dose. É esse o direcionamento, além de adolescentes com comorbidades e pré-adolescentes de 12 a 17 anos, e que também aqueles que não têm comorbidades, desde que o Ministério da Saúde envie doses para estes grupos. No caso dos idosos e as pessoas imunossuprimidas, porque aqui na Paraíba são aplicadas vacinas diferentes. Nessa terceira dose, que vacina será dada e se tem problema de misturar as vacinas? A intercambialidade, que é a utilização da vacina heteróloga, isto é, você fazer a primeira e a segunda dose com a Coronavac, que a maioria dos idosos fez, receberá a vacina da Pfizer, que tem um quantitativo de 160 milhões de doses para serem enviadas ao longo desse ano e, consequentemente, haverá a dose de reforço com a vacina da Pfizer. Com certeza, a aplicação dessa dose de reforço, ou a terceira dose, como preferirem, com certeza é algo que a gente tem que comemorar, porque vai dar uma segurança a mais para os nossos idosos, que é o público mais frágil, né? Então, com certeza, isso vai ajudar nesse processo de a gente vencer esse vírus, proteger nossos idosos, especialmente contra a variante Delta. Então, pessoal que tiver direito, idosos a partir de 70 anos, fiquem atentos que a partir do dia 15 deve começar aí a aplicação dessa dose de reforço. Outra informação que a gente comemora, na verdade, é em relação à quantidade de vacinas distribuídas na Paraíba. Já atingimos a marca de 4 milhões de doses distribuídas. Com certeza é um marco aí, né, nesse processo de vacinação, já que a gente foi lutando para que esses imunizantes chegassem aqui na Paraíba. E aí a Paraíba, o estado já recebeu, né, mais de 4 milhões de doses. Só que não adianta a gente ter vacina se as pessoas não receberem a dose. Então fica o incentivo aí para tomar a primeira e segunda dose. Fazer igual a Linda Carvalho, que hoje tomou a segunda dose dela, ou seja, cumpriu aí a parte dela, já está imunizada, garantiu aí também uma proteção maior, não é, Linda? Fez a sua parte e logo, logo também vai ter aquele passaporte para poder participar de eventos, para poder viajar, né? Mas principalmente está cuidando da saúde, né? Isso eu volto com você no estúdio. Exatamente, Simon, obrigada aí pelas informações. E foi isso, hoje foi o dia de tomar a segunda dose, inclusive eu tomei no sistema drive-thru, no Unip, não tinha movimentação nenhuma, pouquíssimas pessoas. Inclusive faço aqui o reforço, né, das palavras aí de Simon. A TV Correio tem hoje uma campanha de incentivo para que as pessoas completem o ciclo de vacinação com a segunda dose da vacina, porque segundo dados da Secretaria de Saúde, né, milhares de pessoas ainda já chegou no prazo, né, elas já estão no prazo de tomar a segunda dose, mas ainda não foram tomar a segunda dose. Então a gente faz esse reforço, tomei hoje a minha, se chegou o seu prazo também, olha direitinho aí no seu cartão de vacinação e agende sua vacina e vá completar o seu ciclo para que você esteja aí realmente imunizado, tá bom? E olha, ainda falando